Olá, está começando o Arquitetura e Design, um programa voltado para os cursos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Assis Gurgas e Design de Interiores da Dom Bosco. Hoje, assim como no último programa, nós vamos falar sobre a internacionalidade. Ao meu lado está o professor Caio, que por 2 anos e meio morou em Milão, na Itália. Professor, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Tudo bem com você? Tudo certo. Professor, me conta um pouquinho dessa experiência que você teve de morar em Milão por 2 anos e meio. O senhor estudou lá, né? Isto, eu terminei a minha graduação aqui e fiz a minha inscrição e fui aceito com bolsa para estudar, fazer o mestrado em paisagem urbana, ou seja, a arquitetura das cidades, né? O meu curso demorou 2 anos e meio e nesse período eu também trabalhei em um escritório de arquitetura lá em Milão. E como que foi essa experiência? Foi uma experiência que mudou muito a minha vida. Com certeza, a pessoa quando ela sai daqui, ela sai com alguns conceitos, com alguns preconceitos, eu até diria. E justamente porque o meu curso era somente para estudantes internacionais, né? Então, dos 5 continentes, várias nacionalidades, foi uma coisa que abriu muito a minha cabeça para o campo da arquitetura e abriu muito a minha cabeça também para o ramo de convivência com pessoas de diversas culturas, religiões e etc. E como que foi ingressar nessa faculdade? Na verdade, foi um processo muito demorado. Eu entrei no site da Politécnico de Milão e fiz a minha inscrição. É uma inscrição que foi feita em 3 etapas e essas etapas foram feitas em determinados meses. O processo todo levou basicamente 6 meses a 9 meses, mais consulado e etc. Então foi um processo bem penoso, com inscrição de todo o meu currículo, o meu portfólio, o que eu já tinha feito, o que eu não tinha feito. E depois disso houve a carta de aceite. E depois da carta de aceite toda a questão burocrática de consulados e essas coisas assim. E foi difícil se adaptar ao estilo de vida dos italianos? Na verdade não. Porque a nossa cultura é uma cultura muito italiana, né? Eu particularmente sou imigrante de poloneses, então eu não tenho muito contato da cultura italiana, mas a nossa cultura cascavelense, do oeste do Paraná, do sul do Brasil, é uma cultura basicamente italiana. Então, eu tive a oportunidade de ver as raízes do que a gente já vive aqui, né? Então foi bem fácil, na verdade. Foi fácil, então. E você falou que você trabalhou num escritório. Isto. O que você fazia no escritório? Eu trabalhei durante 1 ano em um escritório de arquitetura. Esse escritório é um escritório relativamente grande, tinha mais ou menos umas 20 pessoas que trabalhavam lá, que para um escritório de arquitetura é grande. E nós fazíamos projetos dentro e fora da Itália. Eu participei somente de um projeto na Itália durante todo esse ano. Fora isso, eu participei de concursos, principalmente na China e no Oriente, né? Tanto China como Taiwan, Coreia do Sul, Japão, esses países. Nós fizemos projetos para a Rússia, Bielorrússia e projetos das mais variadas escalas e dos mais variados usos. Então, desde residências para edifícios residenciais até shopping centers e também em escalas muito diferenciadas, escalas pequenas, médias e grandes. E que experiências você tirou morando na Itália? Com certeza, a questão profissional foi muito grande, né? Academicamente dizendo, essa é uma experiência que realmente me mudou muito. Pessoalmente falando, não tenho nem o que dizer, né? Hoje eu tenho a felicidade de ter amigos no mundo inteiro graças a isso. E profissionalmente muito interessante, porque eu saí daqui pensando que a arquitetura funcionava de um jeito, pensando que eu ia me formar e abrir o meu escritório de arquitetura. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com uma cabeça completamente diferente. Tanto é que quando eu voltei para o Brasil, eu não voltei para Cascavel. Eu morei durante 1 ano no Rio de Janeiro, trabalhando em um outro escritório de arquitetura, porque justamente eu me considerava uma pessoa ainda não capaz de ter o meu próprio escritório de arquitetura. E 1 ano depois eu retornei para Cascavel, quando eu abri meu escritório de arquitetura. E você inseriu o estilo italiano nas suas criações? Com certeza. Eu diria que a minha arquitetura é uma arquitetura que é a soma de todos os lugares para onde eu já passei, né? Tanto a experiência que eu tive nesse escritório em Milão, quanto a experiência que eu tive no escritório no Rio de Janeiro, né? Com a minha experiência, né? Tudo isso foi muito importante para digerir e formar a minha linguagem, né? Então, sem sombra de dúvida, essas experiências são muito importantes. Professor, o estilo arquitetônico italiano ele é bastante conhecido no mundo inteiro, né? Sim. Qual que é a diferença do estilo arquitetônico italiano para o nosso, o brasileiro?
Olha, Luana, essa é uma pergunta que, se nós ficássemos aqui 3 horas, talvez eu não conseguisse responder essa pergunta. Mas ela parte de preceitos básicos diferentes. A arquitetura brasileira, ela parte de preceitos muito mais conceituais, muito mais artesanais até certo ponto, né? O nosso processo de construir uma arquitetura é um processo relativamente lento, relativamente artesanal. Tanto o design quanto a arquitetura, europeias em geral, não vou dizer só italianas, mas europeias, elas partem de uma série de delimitações, que são delimitações tanto impostas pelo governo, né? Obviamente é um local onde faz mais 30 graus no verão e menos 15 graus no inverno, então existe uma diferença climática, como resolver isso, né? Então existe uma série de tecnologias que têm que ser implementadas nessa edificação. E o design italiano como um todo, não só a arquitetura, mas um design como um todo, ele serve para um objetivo muito específico, que é a funcionalidade. Obviamente ele não é tão funcional quanto o design alemão, digamos, mas ele tem um porquê muito forte por trás desse seu conceito. E eu diria que esse é uma similaridade com o nosso design, com a nossa arquitetura. A arquitetura brasileira, assim como a italiana, eles sempre buscam um porquê. Mas o design italiano, ele busca um porquê de uma forma mais séria, diferente, eu diria, mais dinâmica, se você me permitir, eu usaria o adjetivo dinâmico, né? A nossa arquitetura é dividida em diversos setores, tanto a planta, quanto o corte, quanto a fachada, todos eles, e eu diria que a arquitetura italiana hoje, justamente por ser um dos berços dos novos conceitos da arquitetura, Milão é um dos novos berços da nova arquitetura, então existe a busca pela dinamicidade, né, a fazer dessa arquitetura muito mais dinâmica em todos os aspectos dela, não somente na fachada, não somente na planta e por assim em diante. E agora a gente vai para um intervalo rapidinho e quando a gente voltar a gente vai falar sobre uma viagem de estudos aos Estados Unidos.